Pai, Senhor, irmãos. Eu acho que esse título tem muito a ver com a campanha da vitória, né? É aquilo que a gente busca aqui, né? A gente ora para ver a provisão, para ver o Deus ouvindo, né? E realizando nas nossas vidas. E hoje, para estar abrindo essa campanha, né? Essa nova campanha, hoje a gente vai ver sobre a vida de Moisés. Né? A primeira pessoa aí que vai nos dar o exemplo de que orou a Deus e recebeu a provisão é Moisés. Né? Então, Moisés orou e veio a provisão. Você crê na sua vida que você orará e receberá a provisão? Amém? Então, abra sua Bíblia no livro de João 6, verso 31. João capítulo 6, verso 31. Diz assim: os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, os discípulos ali perguntaram para Jesus, né? Que sinal que Jesus iria mostrar, né? Então, para eles, né? E aí Jesus fala aqui sobre os antepassados, né? Que é a história lá do povo de Israel, quando Deus proveu ali, né? O maná do céu. E aí então Jesus declara essa verdade para as nossas vidas nessa noite também. Né? Ele fala que Ele é o pão da vida. E que quando a gente vai até Ele, a gente nunca mais terá fome. E quando a gente vai até Ele, a gente nunca mais vai ter sede. E essa palavra, irmãos, não é algo sobre o pão, né? O alimento físico ali, mas é o alimento espiritual. Quando a gente vai até o Senhor, né, de coração aberto, quando a gente vai até Jesus com o nosso coração aberto, a gente recebe algo que enche, preenche e nos contenta. E a gente nunca mais tem sede e a gente nunca mais tem fome. Então, diante disso, né, quando a gente ora ao Senhor, a provisão chega nas nossas vidas. Amém? Então, vamos lá. Agora, lá no texto de Êxodo 16, verso 3. A gente não vai ler todo o texto, mas aqui é a passagem quando o povo tinha saído do deserto, né? Tinha saído do Egito, passado pelo deserto, e ali o povo estava ali começando a reclamar. Né? Então, não vai ter ali para passar, mas eu vou ler para você. No verso 1 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos sentados ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Então o povo estava ali, né, tinha acabado de sair do Egito, da escravidão, e o Senhor leva eles para o deserto. E a primeira coisa que o povo começa a fazer é a reclamar. E muitas das vezes a gente tem esse entendimento, né, dos desertos nas nossas vidas. Às vezes você escreveu esse pedido aí, e nesse pedido você enxergou essa situação como um deserto. Né? Às vezes uma cura que você precisa, uma dificuldade financeira que você está passando, uma dificuldade na sua vida física, né, uma doença. E você olhou para isso como uma
como um deserto. E a gente passa por desertos nas nossas vidas. O deserto faz parte das nossas vidas. Assim como aquele povo estava lá no Egito, né, escravo, o Senhor vai lá, tira eles e leva ali para o deserto. Aquele povo começa a reclamar, né, a murmurar, a falar para Deus, né, que era melhor ter matado eles no Egito então. E o que isso traz para as nossas vidas nessa noite? Primeira coisa que eu queria te perguntar, antes da gente aprofundar mais um pouco ali. Qual que é o seu hábito quando surge uma coisa na sua vida, uma circunstância difícil? Qual que é o seu primeiro hábito? O que você faz? Ali, para aquele povo, começou a surgir, né? Eles entraram no deserto, então não tinha mais o que comer. E na sua vida, o que você tem passado aí? O que está escrito aí nesse papel que você tem enxergado como deserto? E o que foi a sua primeira reação diante disso? Você correu para alguém para falar? O que você fez? Pensa aí. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque nós temos o hábito de, assim que surge o deserto na nossa vida, de reclamar. A primeira coisa que sai da nossa boca, a gente quer reclamar. A gente quer murmurar. E aí, a gente não vai diante da fonte. A gente leu que Jesus, Ele é o pão da vida. E quando surge aquilo na nossa vida, a gente não vai no pão da vida. A gente vai reclamar. Por que eu estou falando isso? Porque a única forma que a gente nos relaciona com Deus é através da oração. Da mesma forma que eu tenho um amigo, né? Você tem um amigo. Para você conhecer esse amigo, você tem que conversar. Então, senão você não sabe o que ele tem ali, como que é os gostos, o que ele gosta de fazer. E assim é com o Senhor. A gente precisa nos apresentar a Ele como amigos, como alguém que a gente chega e fala para Ele tudo o que nós estamos passando. Mas sabe o que às vezes acontece nessa era que a gente está aí? Que o mundo está tão tecnológico que a gente acha que Deus também está aí no tecnológico. Que a gente acha que Ele tem que... não, Deus sabe de tudo, para que eu tenho que ficar falando? Mas quando surge algo, esse deserto, na nossa vida, a gente tem que chegar diante do Senhor e apresentar o deserto para Ele. E é isso que você tem o propósito, a campanha é para isso. Às vezes você vem diante de quem está orando aqui à frente e acha que é nós, mas não é nós. A gente apenas estamos ungindo para abençoar a sua vida. Depende de você apresentar o Senhor. Depende de você falar para o Senhor, eu estou passando por isso e eu preciso do Senhor. Porque o Senhor é o pão da vida. E aí a gente pensa no deserto dessa forma. Né? Mas nessa noite eu não quero enaltecer o deserto, mas eu quero falar sobre aquilo que a gente faz diante do deserto. Aquilo que a gente não pode fazer quando estamos passando no deserto. Né? Assim como Moisés ele orou ali e teve a provisão, é o que o Senhor quer que nós façamos nessa noite. Onde a gente vamos orar e vamos receber a provisão. E tem uma frase que fala que a gente sofre muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco do muito que temos. A gente sofre pelaquilo que falta na nossa vida. Já percebeu que você consegue enxergar aquele problema ali, mas você não consegue enxergar o que tem na sua vida? Aquilo que o Senhor já tem abençoado. Só de você estar aqui hoje é um milagre, não é? Você acordou, ou você que tem o poder de dar o ar para respirar. A gente não tem poder. Só de você estar aqui sentado, ouvindo a palavra do Senhor, é um milagre. Já é a primeira coisa que nós devíamos testemunhar. Estarmos de pé. E aí a gente olha pelo que falta e esquece daquilo que nós já temos. Às vezes falta está lá no café da manhã, não tem um pão de sal. Tem ali uma bolachinha de água e sal. Mas você tem o que comer. Estou usando um exemplo simples para você entender. O quanto que a gente, às vezes, murmura ao Senhor. Às vezes a gente fica falando assim, Deus devia ter colocado fogo naquele povo de Israel. Mas muitas das vezes nós continuamos fazendo o que o povo de Israel fazia. Reclamando. Muitas das vezes, nós esquecemos do que o Senhor já fez na nossa vida. Aquilo que o Senhor já nos deu. Aquilo que nós temos. Aquilo que você tem ali para comer.
a roupa que você tem para vestir, o ar que você tem para respirar, todas essas coisas. Nós esquecemos quando surge um deserto na nossa vida. E aí a gente começa a murmurar, né? A gente começa a reclamar. E nessa noite, então, algumas lições aí que Moisés ele nos ensina através da oração dele, que é em tempos de deserto, o que a gente não pode fazer. E a primeira coisa é, a gente não pode ceder à reclamação. A reclamação não pode estar nas nossas vidas. Nós não podemos ser um povo murmurador. Lembra aí do código JMR? Às vezes você achou que é só os 21 dias lá, né? Mas não. A gente tem que continuar praticando todos os dias. Porque nós temos uma tendência em murmurar. O sol está quente, reclamamos. Vem a chuva, reclamamos. Faz frio, reclamamos. Faz sol de novo, reclamamos. Que povo é esse? Que crente é esse que só abre a boca para reclamar? E aí a gente fala lá do povo de Israel. Mas isso ainda tem uma forte tendência nas nossas vidas. Então aí no capítulo de Êxodo 16:3 fala, né? Que os israelitas eles falaram que quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Porque eles não tinham o que comer. Estavam ali no deserto e eles reclamaram. Né? Quem dera a mão do Senhor. E sabe o que eles fazem nesse momento? Eles olham, sabe na onde? Na situação de escravidão que eles estavam. Porque eles falam assim que lá eles tinham panelas de carne e comia pão à vontade. Mas sabe o que eles eram no Egito? Escravos. Escravidão. Eles estavam um jugo de escravidão. Então eles preferiram ali, na primeira situação do deserto, olhar lá para onde eles estavam. Para aquela situação de escravidão. E pensar que lá era melhor. Só por causa da luta que ele estava passando. E quantas das vezes nós, ingratos, passamos o deserto, estamos no deserto e não olhamos para aquilo que ainda virá para as nossas vidas, mas olhamos lá atrás. Ah, porque quando eu não era crente, a minha vida era muito boa, eu não tinha problema. Quantas vezes nós falamos isso? Quando eu não estava vindo na igreja, não acontecia nada na minha vida. Agora só acontece coisa ruim na minha vida. Murmuração, irmãos. Na boca de quem? Sabe uma coisa que a gente devia fazer? Quando a nossa boca não vai sair coisa boa, a gente passa o fechinho. Para não falar nada que vai desagradar. Para não sair murmuração das nossas bocas. Para não sair reclamação. Quantas das vezes você tem reclamado daquilo que o Senhor tem te dado? E aí a gente, nesse momento, né, de deserto, a nossa tendência é reclamar, é murmurar. A gente cega para tudo aquilo que nós temos. E aí o que a gente faz? Revolta contra Deus. Primeira coisa que fazemos, revoltar contra o Senhor. Ah, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso, me deu esse problema tão grande? Por que eu estou passando esse deserto? Por que tem essa doença na minha família? E aí nós reclamamos. E a nossa tendência é revoltar contra o Senhor. E muitas das vezes também, uma outra coisa que a gente tem tendência é querer resposta logo. Às vezes você vem aqui na campanha, primeiro dia escreve ali e já quer que saia daqui com um milagre. Mas o deserto não é um dia. O deserto foi 40 dias. E muitas das vezes aquilo que você está passando precisa de um processo. O Senhor precisa te moldar. O deserto serve para nos moldar. O deserto serve para nos transformar, para nos ensinar. É isso que o Senhor traz para nós. E aí muitas das vezes a gente quer essa resposta logo. E aí isso nos leva a tornar ingratos. E outra tendência. Assim como eles falaram aqui, vocês podem reparar no versículo aí, fala aqui assim, ó, mas vocês nos trouxeram. Falando para Moisés ali, Moisés e Arão. Que eles tinham trago eles lá do Egito para o deserto, para passar fome. Eles tinham trago para poder passar fome. Então, muitas das vezes, nossa tendência, quando passamos ao deserto, é culpar o outro. Ah, foi fulano que fez isso comigo, por isso que eu estou passando essa situação. A gente tem tendência em culpar o outro. Isso tudo é um estado de reclamação. Então, toda murmuração que nós temos, nós precisamos trocar pela gratidão. A ingratidão, ela sempre vai fazer inverter o valor das coisas.
O povo estava ali no deserto e estava olhando lá enquanto eles estavam como escravos. Então, isso faz inversão de valores. Por isso que quando a gente está no deserto, a gente não consegue enxergar a parte boa do que virá, daquilo que o Senhor vai fazer. A gente não consegue olhar para o deserto e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a gente tem tendência a voltar naquilo que era, no passado, na época, lá atrás. E a gente esquece daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque o deserto, ele não é um lugar onde você vai morar. O povo não ficou ali. Deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. A gente passa pelo deserto, a gente não mora no deserto. E isso depende de você declarar sobre a sua vida. Que esse deserto na sua vida vai passar. Eu não sei a situação, você e Deus sabe, mas você tem que declarar. Senhor, esse deserto vai passar. Essa situação que eu estou enfrentando vai passar. Então, a gente não pode ceder à reclamação. A gente não pode ceder à murmuração, a pensar que nós devemos ser ingratos. Nós precisamos ter um coração grato. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 19, fala que alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. O que está falando para nós? Para a gente nos alegrar sempre. A alegria é um fruto do Espírito. Então, ela está dentro de nós. E a outra coisa, para a gente orar continuamente. Por quê? Porque quando eu estou em relacionamento com o Pai, eu não tenho tempo para reclamação. Eu não tenho tempo para murmuração. E aí a gente precisa o quê? Dar graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Então, seja circunstâncias difíceis, seja de circunstâncias fáceis, nós precisamos agradecer. Eu sei que não é fácil, às vezes, estar numa situação de enfermidade, de luta, e a gente, às vezes, abre a boca, Senhor, eu te agradeço por isso que eu estou passando. Mas o Senhor espera isso de nós, um coração grato, porque a murmuração nos faz nos tornar ingrato com o Senhor, a não enxergar aquilo que Ele está fazendo para nós. E uma coisa para você guardar, talvez você hoje esteja passando esse deserto, mas esse deserto na sua vida é para a abundância que o Senhor tem, a abundância que virá, aquilo que Ele tem para a sua vida, né? Então, o deserto Ele está te preparando para aquilo que o Senhor quer para você. Mas para isso você precisa parar de reclamar. Não reclame, não murmure. Tenha isso para a sua vida, né? Tenha esse objetivo de não abrir a sua boca para reclamar. Passe o zíper aí. Só sai da sua boca aquilo que é para poder edificar. Porque quando a gente reclama, a gente está falando para alguém, né? Está falando para quem não pode resolver. Então, existe essa diferença. Você apresentar para o Senhor as suas dificuldades e você reclamar. Então, o Senhor quer que você apresente para Ele, como filho, como amigo, né, a sua dificuldade. Então, guarde isso aí, né? Orem continuamente, deem graças, pois essa é a vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus. Amém? Então, o primeiro passo aí, lições que a gente tem em tempos de deserto. Segundo passo, experimente o sustento diário. Essa é a parte mais difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente está aqui hoje pensando amanhã, pensando no seu trabalho de amanhã, pensando no que você vai fazer amanhã, pensando no que você vai comer amanhã, pensando naquilo que você precisa para amanhã. Mas o Senhor não falou do amanhã para nós. Sabe por quê? Vamos ler aqui lá Ele falou para Moisés. Em Êxodo 16, 4, fala assim, ó. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Não é para amanhã. Está escrito amanhã? Diariamente. Deus, Ele pegou e mandou a porção para o dia. E Ele disse que se aquele povo guardasse, ia apodrecer. Por que Ele quer ensinar? Que é para hoje. O amanhã, Ele vai prover. O hoje, nós precisamos entender que é o hoje. É diariamente. Então, disse o Senhor, né? Queria chover pão do céu. E o povo ia recolher a porção diária. A
porção do dia. E quantas das vezes nós queremos, né, passar, atropelar o Senhor? Mateus 6, 33 e 34 fala que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E por que a gente não descansa? A gente está aprendendo sobre isso no nosso discipulado, que primeiro é o reino. Então, se eu coloco o reino em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. E quando a gente não abre mão, né? Por que é tão difícil fazer isso? Porque a gente quer ter o controle de tudo. A gente acha que nós achamos que Deus não controla, que Ele não tem capacidade. A gente não tem confiança de que Deus é aquele que vai controlar, porque a gente quer o controle. É como se fosse uma televisão e a gente está ali brigando com o Senhor. Não, eu mudo esse canal. Esse canal que eu coloco. Mas o Senhor quer que nós entreguemos o controle na mão dEle. O controle da nossa vida. Porque aqui fala que nós primeiro devemos buscar o reino. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Que outras coisas? O que comer, o que vestir, aquilo que você precisa, aquilo que você tem clamado. As outras coisas. Você acha que o seu pai não conhece o que você precisa? Você acha que o seu pai não sabe o que você precisa? Por isso que o primeiro é não ceder à reclamação. Porque a gente entende que não devemos reclamar. E aí, quando a gente entende isso, a gente passa para um novo nível. De entender que agora o meu sustento provém do Senhor. Eu queria até te falar uma coisa nessa noite. Você acha que quem põe o dinheiro lá na sua conta, do seu salário, ou você recebe aí, é a pessoa para a qual você trabalha? Não é. Quem provê o seu salário é o Senhor. Quem provê o que você está vestindo é o Senhor. Quem provê aquilo que você precisa é o Senhor. E por isso que às vezes a gente não compreende e não vive esse sustento diário. Porque a gente acha, não, eu trabalhei demais, eu conquistei, foi eu. Se você não tivesse forças, você não faria nada. Se você não tivesse a graça do Senhor, a misericórdia dEle se renovando ali naquela manhã, te dando forças para levantar da sua cama, você não conseguiria. Então não fale que é você. A provisão vem dEle. Aquilo que você precisa vem dEle. Sabe o que confunde muito também a nossa vida? A gente tem aqui um momento de generosidade e fidelidade. E às vezes você pensa assim, está pedindo dinheiro para a igreja. Irmãos, esse templo aqui, se o Senhor quiser, Ele derruba. Certo? Mas quem sustentou e quem proveu não foi, porque fulano deu, foi Deus. É provisão do Senhor. E às vezes a gente acha que o Senhor precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa. Ele não precisa, é simplesmente obediência. Quando você entende esse princípio de obediência, você não tem pesar. Você não tem pesar de pegar e ofertar para aquela pessoa que está precisando, ajudar aquela pessoa que está necessitando. Você não tem pesar de vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta. E não é a última coisa que você faz, é a primeira, porque você entende, não, isso aqui o Senhor me deu. Se eu conseguir trabalhar esse mês, e se caiu na minha conta, é porque o Senhor me deu. Isso é um princípio que a gente devia compreender mais de perto, porque às vezes a gente acha que, estou dando meu dinheiro para Deus. Ele não precisa. Ele é dono de tudo. Ele é criador de tudo. Ele faz tudo. Então, imagina ali imagina Deus na situação dele ali. O povo, né, ele tinha feito tudo aquilo pelo povo, tirado o povo do Egito, e o povo vai lá, abrir a boca para reclamar. Se fosse nós, irmãos, nós tínhamos estressado com aquele povo. Tinha falado para eles se virar sozinho, então, voltar para o Egito se vocês quisessem. Mas Deus tem paciência. Imagine Deus para mim, para você, para mim e para você. Que paciência que Ele tem. Porque você reclama, você desfaz, né, daquilo que Ele já tem te dado, porque você sempre quer mais. Aquilo que Ele tem sustentado diariamente não é suficiente para você. Você quer mais, eu preciso de mais.
Existe uma coisa que nós temos que ter diante do Senhor, que se chama contentamento. Nos contentar nele. Satisfeitos nele. Ele ser o pão da vida é isso. É a satisfação nele. Então, a provisão diária do Senhor para nós é todos os dias. Não é para amanhã, é todos os dias. Então, experimente viver o sustento diário do Senhor. Experimente viver sabendo que você não precisa se preocupar com amanhã, porque Ele sabe do seu amanhã. Amém? Então, primeiro ponto, não ceda à reclamação. Segundo ponto, experimente o sustento diário. Experimente o sustento diário. E terceiro ponto, profetize a abundância na sua vida. Êxodo 3:17. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Terra onde mana leite e mel. O que é isso? O Senhor estava falando ali que tinha prometido tirar eles do Egito e levaria, tirado da opressão do Egito, né, escravidão, e levaria eles para a terra que manava leite e mel. Isso já tinha uma promessa. Quem tem promessa aqui na vida? Todos nós temos, irmãos. E sabe o que acontece muitas das vezes? Aqui está falando sobre profetizar. E às vezes a gente entende o profetizar como assim, eu vou ali fora, olho um daqueles carros que está estacionado e falo para o Senhor assim, Senhor, eu profetizo que eu tenha um carro como esse, do meu irmão. Isso é inveja. Isso chama inveja santa. Porque você não profetiza pelo que o outro tem. Você não tem como você fazer isso. Isso é inveja. Você profetiza as promessas do Senhor sobre a sua vida. Aquilo que o Senhor promete para você. E às vezes você vai falar para mim assim, eu não tenho promessa. Abra a sua Bíblia. Tem várias lá. Tem várias promessas. Tem várias promessas do Senhor para nós ali. Às vezes a gente entende isso só como alguém aqui vai vir falar algo para mim. Mas promessa, a palavra é uma promessa para você. Promessa de vida eterna. Promessa que a gente acabou de ler, que não é para a gente nos preocupar com o dia de hoje, com o dia de amanhã, isso é uma promessa. E o que a gente precisa? Profetizar isso sobre nós. Crer nisso sobre as nossas vidas. Né? Então, profetizar a abundância sobre nós é isso. É você não ter inveja do que o outro tem, mas entender que tem tantas promessas do Senhor que você não precisa olhar no do outro. Porque quando você passa a olhar pelo outro, você não se contenta com o que você tem. Porque a blusa do meu irmão é melhor que a minha. Porque o sapato do meu irmão é melhor que o meu. Porque é fácil demais você falar que você tem. Se eu contar minha vida para vocês, irmãos, sabe o que é a minha vida? Essa palavra aqui, eu falei com o Guilherme que era difícil colocar exemplos, porque eu vivo muito isso. De sustento diário, de crer, de dar. A palavra do Senhor sobre a minha vida e a vida do Guilherme foi isso. Vocês não ganham em mim pelo dar. Quanto mais vocês dão, mais eu dou para vocês. E a gente prova disso todos os dias. Sabe por quê? Porque quando a gente dá, a gente vê uma pessoa ali que está precisando, a gente vai fazer um trabalho com os adolescentes, a gente não importa de tirar para poder colocar ali. Aí vai você falar, é fácil, você vai falar. Não, não é fácil, não. Sabe o que é isso? É não olhar pelo que eu tenho, mas é olhar para o que o Senhor está me dando. Se Ele me deu, não é meu, é dele. Então, tudo que eu volto para Ele, eu vou receber. E para que ter coisas aqui se a gente tem uma herança no céu? Para que eu olhar para aquilo que é aqui terreno, roupa, carro, dinheiro, se eu tenho uma herança no céu, que é estar junto com o meu Pai? Quantas das vezes você está aqui pensando naquilo que você precisa aqui, gastando todo o seu tempo aqui, gastando toda a sua força nas coisas desse mundo, no seu trabalho, sendo que você tem que pensar no céu. Essas coisas aqui vão passar. Eu lembrei muito da minha avó nessa palavra, porque ela sempre ficava lá, brigando por causa do dinheiro. Recebia o salário e ficava aquela briga.
Aí um dia separou a roupinha que ia enterrar, que ia pôr ela para enterrar. Eu falei, vó, para que isso? Ah, porque eu vou enterrar com essa roupa. Eu já estava pensando na roupa que ia ser enterrada. E aí estava lá umas outras coisas que era para pôr junto. Eu falei, não tem como. Isso aqui vai ficar, vai apodrecer dentro do caixão. A nossa mentalidade é tão aqui nesse mundo que a gente não pensa que daqui a gente não leva nada. Se alguém não te colocar lá dentro do caixão, nem para lá você vai. Pensa nisso, irmãos. Profetizar abundância não é você, eu quero ter muito dinheiro. É a abundância da presença de Deus em primeiro lugar. A abundância da salvação que Ele te concedeu. O que você colocou aí? Queria te fazer você refletir. Não estou julgando o seu pedido, não. Mas eu queria só fazer você refletir. Porque às vezes a gente pensa num pedido e a gente pede algo material. Mas eu queria fazer você refletir, antes de você pedir algo material, pensar alguém que está do seu lado e precisa converter. Isso que a gente tem que fazer uma campanha. Coisas essenciais. Não estou falando que você não pode pedir algo, mas comece a pensar também no seu próximo. Eu vou orar e Deus vai ouvir minha oração pelaquela pessoa que precisa converter, pela aquela pessoa que precisa ser curada. Porque às vezes a gente só olha para nós mesmos, para aquilo que a gente quer. Quantas pessoas precisam da nossa oração? Me fugiu aqui um pouquinho. Vai em 2 Coríntios 8, 9, fala que, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele não precisava, mas ele se tornou pobre. Humildemente, ele veio ao mundo, e ele tinha o pai dele, dono de todas as coisas, mas ele escolheu vir humildemente, como um pobre, para poder, por meio de nós, nos tornarmos ricos. E essa palavra rico aqui, ela quer dizer, Espera aí, irmãos. Essa palavra aqui, foi embora. É ter abundância. Quer dizer de possessões materiais. Então, uma riqueza que o Senhor nos dá. Mas também, metaforicamente, essa palavra rico nesse versículo quer dizer ser ricamente suprido. Outra metáfora também, ser afluente de recursos de modo que pode dar as bênçãos da salvação a todos. Então, 2 significados. Primeiro, eu ser ricamente suprido e eu entendi essa riqueza e eu passo essa riqueza da salvação para todos. Lembra da palavra de domingo? Da gente ser igreja, da gente falar para os outros, para a gente testemunhar. Isso é eu compartilhar. Isso é eu desfrutar de uma abundância e passar essa abundância para o outro. Isso é ser. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre essa... profetizar a abundância sobre nós. Robert Morris, ele falou 2 princípios de multiplicação. E isso aqui agora fala sobre o dinheiro físico, né? A multiplicação nas nossas finanças. Ele está nos ensinando 2 princípios. O primeiro princípio, entregamos ao Senhor primeiro para que as nossas finanças sejam abençoadas. O que eu queria te explicar aqui nessa noite? Voltando lá na parte dos dízimos. Não é que você vai fazer uma barganha com o Senhor. Eu levo lá meu dinheiro porque o Senhor vai multiplicar. Não é isso. Não existe barganha com Deus. Você não consegue saber o que vai acontecer. Mas é uma questão de entrega. Por que entregar? Porque se eu entrego, eu tenho proteção sobre a minha casa. Eu peguei ali o meu salário, tirei a parte do Senhor e trouxe para o Senhor. E aí eu tenho proteção. Proteção sobre a minha casa. Proteção sobre a minha família. É um princípio que... Por que está falando aqui? Para que seja abençoada. Desde o momento que eu faço isso, a minha vida é abençoada. Porque eu entendi esse princípio. E aí, quando a gente se refere a esses dízimos, eu queria te perguntar, para você pensar aí, o que você faz, primeiramente, quando recebe? O que é a primeira anotação lá do seu caderninho de finanças? É dízimo ou eu preciso pagar fulano? Isso aí vai te mostrar se você tem reconhecido e entregado ao Senhor
as suas finanças. E o segundo princípio é: entregamos mais e além dos nossos dízimos, entregamos mais e além dos nossos dízimos, ou seja, ofertas, porque somente aquilo que é compartilhado pode ser multiplicado. Então, agora te deu um tchutchu aí na sua cabeça, né? Porque se eu vou entregar mais, então, peraí, eu vou ter que... já é tão difícil eu tirar o dízimo, eu ainda vou entregar mais? Está nos ensinando um princípio, ninguém está te mandando nada. É só para você entender sobre a profetizar abundância na sua vida. Se eu entrego mais e além do meu dízimo, ou seja, eu entrego mais daquilo que eu posso, né? Então, não é só ali os 10%, até com os centavos contados, né? Até com os 15 centavos ali. Não é só isso que está falando aqui. Eu vou entregar mais, para quê? Para que aquilo que é compartilhado vai ser multiplicado. Isso é uma questão de crer, irmãos. Porque na hora ali gera dúvida. Na hora ali gera medo. Eu vou tirar. Eu vou abençoar mais. Vou dar para a igreja. Esquece essa fala aí de dar para a igreja. A igreja não precisa do seu dinheiro. A igreja do Senhor não precisa do seu dinheiro. Deus, Ele não precisa. É um princípio. Aqui está falando de princípio. Você entrega mais do que Ele te pede. E você vê isso ser multiplicado. E eu te desafio a fazer isso. E a prover daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Foi muito bacana porque a mensagem, essa mensagem, o pastor testemunhou lá que ele tinha 2 carros. Um carro era financiado e o outro carro já era pago. E um dia, num retiro da igreja, o Senhor falou para ele entregar um carro. E ele falou assim: mas eu não posso entregar a minha oferta pela metade. Ele entendia que não podia entregar o carro que era financiado, porque, ou seja, precisava ainda terminar de ser pago. E aí, então, o que ele fez para obedecer a Deus? Por isso que é um princípio de obediência. Ele falou que pegou o carro que estava financiado, pegou o outro carro que ele tinha, vendeu e pagou o financiamento daquele carro. E aí ele pagou aquele financiamento, pegou o carro do financiamento e deu para a pessoa que Deus tinha mandado ele dar. E ele ficou sem carro, porque tinha 2, aí ele quis fazer o princípio ali corretamente, ficou sem carro. Aí ele falou que passou um tempo, Deus chamou ele e a esposa para fazer uma missão. E eles não tinham carro para ir. E ele falou que do nada, sem eles saber, a família deles tinham combinado, eles já tinham um sonho de conquistar um carro, né, uma marca de carro lá. Ele falou que a família dele tinha juntado dinheiro e chegou ali com o envelope, com todo o dinheiro para ele. E entregou. Falou que estava abençoando a vida dele. Mas sabe, irmãos, que ele contou que tinha no envelope? Não tinha só o valor de um carro. Tinha um valor para outro carro. Deus abençoou ali com um carro para ele e um para a esposa. Princípio de obediência. Ele teve que entregar. Ele teve que renunciar. Porque ele entendeu e obedeceu. E eu te pergunto, né, o que o Senhor tem te pedido? Às vezes o seu tempo, às vezes até mesmo o seu dinheiro. O que Ele tem te pedido? E muitas das vezes nós não temos coragem, não estamos tendo coragem de entregar. O que Ele tem te pedido? Você tem sido sensível à voz do Espírito Santo para aquilo que Ele tem te pedido? Para as ofertas, para os dízimos, para o seu tempo? Porque às vezes a gente pensa em dízimo só de dinheiro, mas tem o dízimo do seu tempo para Ele também. O que você tem? Você tem sido sensível? Então, terceiro princípio, profetize abundância. Uma última coisa que eu queria falar. Às vezes, você e a sua família vêm de uma geração de miséria, de muita escassez. Suas gerações passadas aí, né? Seus pais, seus avós, muita escassez, muita miséria. Mas existe um passo que você pode fazer. Você aprendeu nessa noite. Você pode profetizar e declarar que na sua vida, na sua família e na sua geração para frente não haverá mais miséria. Que você e a sua família, a partir de hoje, desfrutará da abundância do Senhor. Amém? Isso é uma coisa que você tem que falar. Você tem que declarar sobre a sua vida. Porque existem maldições, existem coisas que vão repetindo. E às vezes você está mesmo nesse pensamento de escassez, de não ter.
mas você pode declarar: eu creio na abundância do Senhor para a minha vida. Amém? Então, guarde isso na sua vida. Não ceda à reclamação. Viva o sustento diário e profetize abundância. E assim você vai orar e vai receber a provisão. Assim como Moisés ali, né? Moisés orou e recebeu ali o pão do céu, né? Deus falou que mandaria o maná do céu ali para aquele povo, diariamente. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei especificamente qual que é a provisão que você necessita, mas eu creio que você terá provisões. Eu creio que você romperá, a partir dessa noite, um tempo de abundância na sua vida. Eu creio, mas você precisa crer. Amém? Queria te convidar a colocar de pé no seu lugar. Nós vamos orar. E assim como Moisés, ele orou ali, e ele recebeu provisão. Ele recebeu a provisão do céu. O Senhor, ele não abandonou aquele povo, né? O Senhor mandou maná. Então, nessa noite também, o Senhor quer prover na sua vida. O Senhor quer derramar a provisão dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. E assim como nós abrimos essa campanha, né? Moisés orou e veio a provisão. Nessa noite também que você declare isso: Senhor, eu estou orando ao Senhor e creio na provisão. Eu não sei especificamente que provisão que você precisa, mas o Senhor sabe. E eu te convido nessa noite a orar, a clamar. Nós já oramos aqui ungindo pelo seu pedido, mas você agora tem um tempo especial para fazer isso. E eu te convido agora, para que juntos nós podemos interceder. É uma campanha, é oração. Nós estamos entrando aí em 7 semanas agora, de hoje para frente, em batalha espiritual, em campanha por aquilo que nós precisamos. Então, que você possa agora falar com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. Estamos, Senhor Deus, diante da Tua presença, Deus. Já recebemos tanto do Senhor nessa noite. Já entregamos o nosso louvor. Já, Senhor, recebemos oração. E nesse momento recebemos a porção da Tua palavra, a semente, Senhor, que caiu sobre os nossos corações. A semente que fala, Senhor Deus, que nós não podemos, Deus, reclamar. Que nós, Senhor Deus, devemos crer, Senhor Deus, que o Senhor é o sustento diário das nossas vidas. E que também, Deus, nós podemos profetizar abundância sobre nós. Nessa noite, Senhor, eu quero repreender, Pai, todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, Senhor. Oh, Deus, todo, Senhor Deus, tudo aquilo que o inimigo coloca na mentalidade, para poder conseguir, Deus, fazer com que a pessoa reclame, Senhor Deus, murmure contra o Senhor. Nessa noite, Senhor Deus, eu repreendo no Teu santo nome. Declare aí, irmãos, que da sua boca não vai sair mais palavras, Senhor Deus, que murmurem contra o Senhor. Que quando você pensar em murmurar, você vai pensar naquilo que você tem, no pão que Ele está te dando, na roupa que Ele está te dando, no trabalho que Ele está te dando, no ar que você tem. Senhor Deus, em nome de Jesus, não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos cair, Senhor Deus. Ceder, Senhor Deus, a uma murmuração, a ser reclamão, Senhor Deus. Ali, Deus, murmurar, Senhor Deus, como o povo de Israel fazia, diante do sustento que o Senhor nos dá. Nessa noite também, Senhor Deus, eu declaro sobre a vida de cada irmão aqui, Pai, que o Senhor sustente diariamente, assim como o Senhor fez com aquele povo, que o Senhor deu o maná diário, que principalmente não falte nas nossas vidas a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença é o que é o nosso maior presente, Senhor. Não nos deixe faltar, Pai. Que nós venhamos entender que é o Senhor quem provê. Deus, e nessa noite também, Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, a abundância do Senhor, a provisão do Senhor. Oh, Deus, derrama, Senhor Deus, sobre a vida de cada um aqui, Pai, provisões do céu, Pai. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos entender, Pai, que nós precisamos, Senhor Deus, entender que quando nós damos, o Senhor nos abençoa mais e mais.
não como uma barganha, Senhor, mas como um princípio de obediência, para nós não ganharmos, Senhor Deus, do Senhor nos dar, mas que nós abençoamos vidas, que nós fazemos, Senhor Deus, o Teu reino prosperar, que nós conseguimos, Deus, olhar o nosso próximo que passa dificuldade e não ficar com pesar de ajudar, mas que o nosso coração, Senhor Deus, se abra para misericórdia, se abra, Senhor Deus, para abençoar aqueles que precisam. Oh Deus, eu profetizo sobre a vida de cada um aqui a abundância da presença do Senhor, a abundância, Deus, da salvação do Senhor. Deus, e assim como nós iniciamos essa campanha, que, Senhor Deus, se orarmos ao Senhor, a provisão virá. Cada necessidade, Pai, física, Senhor, espiritual, Senhor Deus, mental, Deus, que o Senhor venha conceder pela provisão do Senhor.